Você sabe o que é o Ibovespa? Bom, mesmo que você não saiba o que é, certamente já ouviu falar dele nos noticiários. Frases como Ibovespa subiu ou Ibovespa caiu aparecem diariamente quando o assunto é a economia brasileira. Mas muita gente ainda subestima a relevância desse índice. Se você entender a dinâmica do Ibovespa, ele pode se tornar um aliado para você investir melhor e te dá a possibilidade de lucrar com ele. Por isso, se você investe ou quer investir em renda variável, principalmente em ações, eu te aconselho a assistir esse vídeo até o final para descobrir como o Ibovespa funciona e as diferentes formas de investir no principal indicador da Bolsa de Valores do Brasil. Antes de mais nada, seja muito bem-vindo, me chamo André Fogaça, sou sócio fundador do Gui Invest, uma plataforma digital que ajuda pessoas de todas as idades e classes sociais a investirem para conquistarem uma vida mais livre, plena e feliz. E antes de começar a falar desse termômetro da Bolsa de Valores, eu peço para você já deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Dessa forma, você me ajuda a distribuir esse conteúdo para mais e mais pessoas. E aproveita e comenta aqui embaixo se você já investe em renda variável e se acompanha o desempenho do Ibovespa. Mas o que é exatamente esse tal de Ibovespa? O Ibovespa é um índice composto por uma carteira teórica das ações mais representativas do mercado de ações brasileiro. E por isso, é tido como o principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3. Como ele representa cerca de 80% do volume diário de negociações na Bolsa Brasileira, ele funciona como um termômetro de todo o mercado acionário. Não é apenas no Brasil que existe um índice que mostra o desempenho das ações. Existem índices de bolsas de valores no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse índice é o S&P 500, que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa de Valores americana. Já na Bolsa de Valores brasileira, esse índice é o Ibovespa. Aliás, o nome Ibovespa vem do antigo nome da B3, que se chamava Bovespa. Mas qual é a importância desse índice? Bom, por ser composto por uma carteira teórica de ações, com os papéis com maior volume financeiro da B3, o Ibovespa ajuda bastante na hora de acompanhar a rentabilidade média das ações mais negociadas e, consequentemente, do mercado como um todo. Assim, quando você ouve que o Ibovespa subiu, significa que a maior parte das ações que fazem parte desse índice se valorizaram no período. Quando o Ibovespa cai, significa que algumas das ações mais importantes do mercado brasileiro caíram naquele momento. Como eu disse, o Ibovespa é uma carteira teórica das principais ações negociadas na Bolsa de Valores. Ou seja, nem todas as ações de empresas negociadas na B3 fazem parte do índice Bovespa. Apenas ações que atendem a certos critérios, como liquidez e volume financeiro de negociação dos últimos 12 meses, que são incluídas então no índice. A composição dessa carteira também não é fixa. A cada 4 meses, a bolsa reavalia os papéis e divulga quais fazem parte e qual o seu peso. Portanto, o peso de cada ação não é o mesmo dentro do Ibovespa. Isso vai depender do seu índice de negociabilidade. Para você ter uma ideia, na carteira teórica do Ibovespa de abril de 2022, as 5 ações com maior peso são a Vale, com 16,62%, Petrobras, com 6,61%, o Banco Itaú, com 5,72%, o Banco Bradesco, com 4,44% da carteira e a B3, com 4,31%. Assim, como a participação da Vale equivale a 16% da carteira do Ibovespa, ela pode causar um impacto maior no índice quando comparado às demais ações que fazem parte da carteira em proporções menores. Outro ponto importante é que não é porque uma ação está na carteira teórica do Ibovespa que ela necessariamente é melhor ou pior do que aquelas que não fazem parte do índice. Isso significa apenas que elas são mais negociadas. Agora que você já sabe o que é o Ibovespa e como ele é composto, você precisa entender os motivos que fazem esse índice subir ou cair. Afinal, ele é uma espécie de termômetro do mercado e pode fornecer informações importantes para você lucrar com ações. O desempenho desse índice pode ser influenciado pelo cenário político, econômico, social e cultural do Brasil e de países influentes na economia mundial, como os Estados Unidos. Mas esses são apenas fatos isolados. Os verdadeiros causadores das grandes oscilações são os investidores e a forma como eles interpretam esses fatos. A Bolsa de Valores faz parte da renda variável e os preços das ações estão sempre variando conforme a lei da oferta e da demanda. Uma ação tende a valorizar quando há mais investidores interessados em comprar e tende a cair quando há mais pessoas querendo vender. Vamos pensar no que aconteceu durante a pandemia do Covid-19. Quando a pandemia estourou em 2020, a economia mundial foi afetada pelas medidas de segurança e quarentena obrigatória. Junto com isso, os investidores ficaram assustados e muitos se desfizeram de suas ações.
Nesse cenário, o Ibovespa chegou a cair para os 60 mil pontos. Conforme a vacinação começou a avançar, os investidores voltaram a se entusiasmar com a retomada econômica e o Ibovespa voltou a superar os 100 mil pontos novamente. Isso deixa claro como o comportamento dos investidores diante de um fato é o principal motivo para a bolsa oscilar. Você viu que eu falei que o Ibovespa está em tantos pontos. Essa pontuação do Ibovespa é uma forma criada para acompanhar o seu desempenho. Cada ponto equivale a R$1 e representa o preço exato da carteira teórica das ações. Isso significa dizer que quando o Ibovespa está em 100 mil pontos, ele representa um portfólio com valor de R$100 mil. Ou seja, esse é o preço exato da carteira. Agora que nós falamos tudo isso, vamos ao que interessa. Como você pode lucrar com o Ibovespa? Bom, como ele é um índice, não dá para investir diretamente nos pontos dele. Mesmo assim, existem algumas alternativas. A primeira seria tentar replicar a sua carteira e adquirir todas as ações que fazem parte dele. Mas isso seria muito trabalhoso e também caro, já que a gente está falando aqui de mais de 60 ativos. Então, a melhor alternativa é negociar produtos que acompanham o desempenho do Ibovespa. E eu falo de outros investimentos lá no artigo que você encontra no site do GuinVest. Eu vou deixar o link aqui para você. Mas nesse vídeo eu vou abordar o que eu acho o mais simples e seguro, que são as ETFs ou fundos de índice. Os ETFs são fundos de investimentos que replicam a carteira de um índice de referência no mercado. Ou seja, ao invés de comprar todas as ações do índice, o ETF tem um gestor que pega o dinheiro de todos os investidores interessados e replica nessa carteira teórica. No caso do Ibovespa, um ETF que faz isso é o BOVA11, ou o BBOV11 e o IBOB11. Entre outros índices. E você pode consultar todos os ETFs que acompanham de perto o desempenho do índice Bovespa no próprio site da B3 e também ver o vídeo aqui do canal em que eu falo dos 3 investimentos acessíveis para iniciantes que ninguém te conta e também outro que eu falo sobre os ETFs. A principal vantagem de você investir em ETFs que acompanham o Ibovespa é a segurança que essa diversificação traz, sem contar com o baixo custo, a alta liquidez e a transparência desse investimento. Quando você investe em um ETF, você dilui seus recursos em todas as ações que o compõem. Assim, caso alguma das empresas passe por dificuldades, os resultados das outras podem balancear a carteira e você não corre o risco de perder todo o seu capital. Os ETFs são investimentos acessíveis e que não requerem muito conhecimento prévio. Outra vantagem é que, como o índice é reavaliado periodicamente, ao investir no Ibovespa hoje, daqui a 25 anos, você ainda terá o seu dinheiro em 80% das empresas mais negociadas no mercado, mesmo que elas sejam completamente diferentes das que existem hoje. E é bom lembrar que nem só de Ibovespa vive a nossa Bolsa de Valores. Ele é o principal indicador, mas ainda existem outros índices que também são referência para muitos investidores, como aqueles que olham fatores de governança, os fatores setoriais, além de índices mundiais que você pode investir através da B3. E se você quer começar a investir no principal índice da Bolsa de Valores brasileira e lucrar com ele, o primeiro passo que você precisa fazer é abrir conta numa corretora de valores. Depois, basta acessar a plataforma de investimentos, pesquisar pelo ETF que você deseja comprar, escolher a quantidade de cotas e o valor da compra desejado. Agora que você já sabe o que é o Ibovespa, está na hora de começar a investir. Então compartilhe esse vídeo com quem também quer começar na renda variável e se inscreva aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Então a gente fica por aqui, um grande abraço e até a próxima.